Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde 360 Graus. Eu sou Bianca Sampaio, filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício, e estou médica na área de cardiologia e nutrologia, com foco em lipedema e emagrecimento, com mais de 60 mil vidas transformadas. E hoje, o nosso 26º episódio, eu recebo uma mulher que eu admiro muito. Nós vamos conversar muita coisa interessante. Quando eu falar o tema, vocês já vão saber, ou eu acho que vai descobrir quem é. Da fórmula ao cuidado, o papel da farmácia de manipulação na saúde de verdade. E aí, deu para entender? Ou uma sugestão de quem é? É uma mulher que é farmacêutica, empresária, farmácia magistral, há mais de 24 anos, com foco em fórmulas individualizadas e personalizadas. Também é formada em recursos humanos, eu não sabia. Mãe de 3 meninas, esposa do Kleiber, que já também é seu sócio, é a Luzirene Reis. Ela é franqueada da farmácia artesanal, está aqui em Ceres há 4 anos? Quase 3 anos. 3 anos e realmente assim vem, né, com uma bagagem de 24 anos e com uma franquia que também é de peso, que a gente conhece artesanal muito bem. Muito prazer, estou muito feliz por você ter conseguido um espaço na sua agenda para falar com a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre saúde, sobre manipulação, mas também muita coisa sobre mulher. Me conte, como que foi essa vinda? Você morava em Goiânia? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu me chamo Luzirene, né? Já estou aí nesse ramo de magistral há quase 24 anos e surgiu uma oportunidade há quase 3 anos de vir para assumir essa franquia aqui de Ceres, que já tinha 1 ano que estava em funcionamento. Uhum. Então surgiu essa oportunidade, houveram muitas negociações, porque eu já trabalhava na franqueadora, né, na própria artesanal matriz, quase 20 anos, e aí teve toda essa negociação para desligar da empresa, para conseguir assumir mesmo essa franquia aqui de Ceres. Então eu já morava em Goiânia e aí houve essa migração de Goiânia para Ceres, para assumir aqui a franquia, e foi assim uma transição maravilhosa, abençoada por Deus. De fato foi uma porta que Deus abriu para nós e algo que eu não esperava, assim, né? Nasceu primeiro no coração de Deus, eu tenho certeza disso, para depois chegar até a gente, né? E quando chegou, chegou de uma forma muito sutil, muito providência divina mesmo, assim, sabe? Então uma coisa que se não fosse por Deus não teria acontecido. E como que é conciliar maternidade, casamento, empresa com esse propósito? Então, você tem que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? Eu brinco que são vários pratos ali, é família, trabalho, enfim. E aí você tem que se dedicar um tempo, é tudo questão de organização, um tempo para sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua empresa, que também demanda muito tempo, propósito de vida, que é ali na sua empresa de você cuidar de pessoas, né? De você levar saúde e bem-estar para a sociedade. Então isso faz muito parte aí desses pratos que a gente equilibra. Então é tudo questão mesmo de organização. Às vezes você não fica 100% em todos eles, mas a gente se dedica o máximo que pode para tentar ter esse equilíbrio. Eu brinco muito com meu esposo que se a gente tiver 70%, mas aí eu faço, não, 70% tudo bem, mas o espiritual tem que ser mais um pouquinho, sim, porque é a base, né? Sim. E deixa eu te falar, em que momento você entendeu que trabalhar com fórmulas personalizadas era mais do que um negócio, era um propósito? Isso aconteceu já há muito tempo, antes mesmo de eu ser franqueada, né? Uhum. A partir do momento que eu comecei a ter esse atendimento ao público, eu fui entendendo a importância desse atendimento inicial ali, não só a fórmula em si, mas desde o primeiro atendimento, aquele paciente que chega até a sua farmácia, porque algumas vezes ele já chega ali muito debilitado, né? Às vezes com a saúde debilitada, e ele precisa ter um acolhimento naquele momento. Uhum. Então, desde o início ali, a gente já tinha esse propósito de atender esse paciente, de acolher, de entender a necessidade dele e através dessa prescrição que ele nos trazia, ter uma formulação
muito individualizada, numa forma farmacêutica que atendesse a necessidade desse paciente também para melhorar a adesão dele ao tratamento. Então, desde o primeiro contato dele na farmácia, a gente já coloca esse propósito, né, de cuidado com a pessoa. Na prática mesmo, o que significa essa fórmula individualizada e personalizada? Essa prática, porque quando um paciente ele vai até o médico prescreve uma formulação específica para ele. Nós, enquanto farmácia de manipulação, a gente tem essa personalização de ter várias formas farmacêuticas para facilitar a adesão desse paciente ao tratamento. Você tem condição de fazer vários ativos em uma única fórmula, então isso também, além de facilitar para o paciente tomar essa medicação, fica um valor mais acessível para o cliente, porque se ele for numa drogaria, o médico prescrever 5 fórmulas para ele, 5 produtos, são 5 caixas que ele vai comprar. Às vezes ele não vai tomar os 30 comprimidos que vem, ele vai tomar 5 ou 10, vai perder bastante. Então essa personalização, ela é muito importante por conta disso, né? De ficar mais em conta para o paciente, de melhorar a adesão desse paciente, dessas formas farmacêuticas diferenciadas que vão auxiliá-lo aí a manter esse tratamento. Mas a gente não pode esquecer, por isso até que uma farmácia de manipulação precisa do farmacêutico. Porque tem gente também que quer colocar tudo dentro de uma fórmula. Sim, existe essa vontade, né? De colocar tudo e virar só uma cápsula, né? Isso. Mas aí tem as interações, por isso mesmo que a gente tem que saber, né? O que pode ou não. E eu falo assim, nós como médicos, tem muitas formulações que eu ligo para a Luzirene, pode colocar esse ativo com esse outro? Porque realmente eu não vou saber, né? E aí vem, primeiro, a humildade de não saber, mas perguntar, e também para aprender, né? E assim, é interessante essa questão, a gente falar, porque isso facilita muito, principalmente para o paciente idoso. São vários remédios, né? Mas também, então eu tomo aquilo e eu vou pôr tudo num. Aí tem pacientes que tomam um tanto de remédios controlados. Sim. E aí quer também colocar, tem essas interações que não pode, né? Então realmente tem que saber o que pode ou não, a dosagem, assim, lógico, a dosagem, né? Mas assim, o que pode, até que ponto essa interação, até que ponto pode ter esse ativo. Exatamente, tem que ter esse cuidado, porque existem as interações medicamentosas, existem alguns medicamentos também, alguns ativos, que eles têm uma forma farmacêutica diferente, por exemplo, eles são em grânulos, né? Então são microesferas bem pequenininhas e você não pode associar os outros que são em pó. Entender o que realmente eu posso fazer naquela forma farmacêutica, o que eu posso associar para não ter interação, porque às vezes tem um horário específico de tomar, às vezes ele quer associar um ativo que ele só pode tomar à noite com um ativo que ele só pode tomar pela manhã. Então isso inviabiliza, né? Por quê? Porque aí ele não vai ter o resultado que ele precisa no tratamento. Então tem que ter muito esse cuidado na hora da escolha aí da forma farmacêutica e dos ativos para ter cuidado com essa questão de interação. E essa troca aqui entre o farmacêutico e o médico, ela é muito rica, igual você falou. Ela é extremamente importante para o paciente na ponta, né? Com certeza. Porque às vezes se tem dúvida tanto da parte do farmacêutico quanto da parte do médico, essa troca ela precisa existir. Afinal de contas, o que importa ali naquele momento é o paciente, é o resultado que ele vai ter, exatamente. E o que você percebe que muda, né, para o paciente quando ele entende que o tratamento foi pensado nele, né? Assim, acho tão interessante isso, porque, eu vou lá na farmácia e compro tal remédio. Esse aqui é mais forte. Se a gente colocasse uma dose um pouquinho menor e associasse aquilo ali, porque esse paciente é um pouco mais assim, ou o exame deu isso. Esse cuidado que a gente tem, o médico tem, eu acho que é muito interessante a gente poder ter isso em mão, sabe? É um poder assim, muito legal para o paciente. Muitas vezes assim, o paciente não entende. Não, mas para que isso? Não sei o quê, né? Mas aí quando você explica esse cuidado de ser para ele, é muito interessante. E você percebe isso também lá na farmácia? Sim, a gente percebe muito quando o paciente chega com uma prescrição. Algumas vezes eles são pacientes que são recorrentes, né? Então ele chega com uma nova prescrição e eu sempre faço questão de enfatizar, olha, vou dar um exemplo, por exemplo, a doutora Bianca, ela fez uma alteração na sua receita, né? Ela adicionou um novo ativo aqui, ou ela melhorou algumas doses de acordo com o exame que ela fez em você ultimamente, né? Enfim.
E aí ele se sente valorizado, ele sente que aquela consulta, aquele médico de fato se preocupou com ele, que fez uma prescrição específica para aquela necessidade dele. E a gente faz questão de validar isso também, né, na farmácia, para que o paciente se sinta ainda mais acolhido, ainda mais cuidado com essas alterações que são feitas quando necessárias. Existe também aquele paciente que chega na farmácia com uma prescrição e às vezes ele quer fazer alguma alteração por conta própria, né? E aí eu explico para ele que essa prescrição do médico ela é soberana, porque ele fez essa prescrição de acordo com todos os exames que foram feitos em consultório, uma anamnese bem criteriosa, e que aquela formulação e aquelas doses são exatamente o que ele precisa naquele momento, de acordo com todos os exames que foram feitos e anamnese no consultório. E aí esse paciente já fica mais tranquilo, fica mais seguro ainda do que ele já veio do consultório, e a gente consegue fazer essa fórmula exatamente como o médico prescreveu, para que ele tenha esse resultado que ele precisa. Todos os ativos podem ser manipulados? Por exemplo, uma levotiroxina, que é um remédio da tireoide, né? Mas o líquido, o pastoso, como que é que funciona? Assim, você entendeu? Sim. Nem todos os ativos podem ser manipulados em todas as formas farmacêuticas, né? Porque nós temos, por exemplo, chocolate, nós temos gomas, jujubas, sachês, né? Os tradicionais cápsulas, xarope, suspensão, pirulito. E aí tem algumas formas farmacêuticas que eu não consigo alguns ativos. Vamos dar um exemplo para você. O HCG, por exemplo, é um produto termolábil, então ele tem que ficar em baixa temperatura, ser armazenado sob refrigeração. E para fazer ele, por exemplo, numa forma farmacêutica e sublingual que não seja cápsula, ele precisa ir em altas temperaturas. Então, nesse caso, esse ativo específico eu não consigo fazer. Então, eu posso fazer na forma sublingual aí, líquido na solução sublingual, posso fazer uma cápsula sublingual. Então, existe essas questões farmacotécnicas onde existem alguns ativos que não consigo fazer em todas as formas farmacêuticas justamente por conta dessas particularidades, né? Um ativo, por exemplo, que é muito amargo, você não consegue fazer ele em sachê, até você consegue. Só que aí não fica palatável. Então, o seu paciente não vai aderir ao tratamento, ele não vai conseguir ingerir essa medicação. Então, tem todo esse cuidado na hora dessa escolha da forma farmacêutica, né? E é tão interessante, né, que agora tem as gominhas de creatina, né? Tem chocolate com aquele que você até manipulou para mim, com percolato de cromo, que é para ajudar a diminuir a vontade de comer doce, comendo doce, assim, né? É muito bom, né? É muito interessante. Comendo um chocolate e tirando a vontade de comer um chocolate, assim. Por ser um chocolate, são chocolates saudável. Né? Não contém glúten, não contém açúcar, então é uma forma saudável de você matar a vontade de doce e suplementar, né? De forma gostosa. E a gente vê muito isso na nutrologia, né? Assim, eu vejo assim, esses cuidados no processo igual de emagrecimento, ou de suplementação, ou hipertrofia, a gente ter mais essas nuances de ser um gel, ou de ser um pirulito, uma creatina, que é no goma. Sim. Mas, assim, por exemplo, um remédio para pressão. Pode ser feito desse jeito? Pode ser feito nessas formas farmacêuticas diferenciadas. Mas eu, particularmente, eu prefiro na forma tradicional de cápsula, porque às vezes é um paciente que é mais tradicional, né? Ele não gosta tanto dessas novidades, ele se sente mais seguro com relação à dose. Claro que todas essas formas farmacêuticas, elas têm o doseamento exato, né? Porque tudo tem essa pesagem computadorizada, onde você vai pesar exatamente a dose de cada ativo e o total de cada formulação. Mas nesse público, especialmente aí, né, mais de cardiologia, de hipertensão, eles são mais tradicionais, então eles preferem mais as cápsulas ali, né? Às vezes um sachê quando dá um volume muito grande de cápsula, porque dependendo da quantidade de ativos e doses, dão 3, 4 cápsulas por dose, então tem essa opção também de fazer no sachê, mas a gente consegue fazer sim. E aí entra nós, né, essa questão do farmacêutico, de ver essa questão de sabores, se realmente fica interessante fazer numa goma, no chocolate ou no sachê, porque tem essa questão mesmo de ser uma forma que o paciente seja agradável para o paciente ingerir. Perfeito. Ah, que legal. Meus pacientes agora pediram passar chocolate. Remédio da pressão em chocolate. Consegue. E fica muito bom. Fica muito bom. Essas formas farmacêuticas,
Precisa ter muito cuidado quem tem criança, né? Você tem criança em casa, você sabe. E aí, sendo, né, um medicamento para pressão, tem que ter muito cuidado para a criança não ter acesso, porque vai achar que é um doce, né? Tem que ter todo esse cuidado. Até o próprio paciente, né? Não vai comer 2, 3. Exatamente. Tem que ter muito discernimento, né, com essa forma farmacêutica. Melhor deixar o tradicional. Né? Quais são hoje as principais queixas das mulheres que chegam até você lá na farmácia e o que elas buscam mais? É beleza? É um resultado rápido? Porque aqui no consultório eu vejo resultado rápido, né? A gente que trabalha com emagrecimento, com hipertrofia, elas querem um resultado rápido. E aí eu acho engraçado que aí a gente vai fazer a formulação. Aí, por exemplo, coenzima Q10. Aí eu ponho 100 miligramas. Então não pode pôr 200? Acontece bastante. Né? E eu vejo muito isso, né, nos pacientes, querendo, né, as mulheres. E isso é realmente querer potencializar uma coisa, né? E aí eu brinco, não é o remédio que vai fazer isso, né? Ele vai te ajudar. Ele é só uma ferramenta. Isso. Né? E o que você percebe isso lá na outra ponta também, lá na farmácia? Como que é esse... O que são as queixas primeiro? As principais queixas são emagrecimento, sempre, queda capilar, flacidez e ganho de massa. As principais são essas, né? Porque às vezes tem algumas que falam em relação aos fogachos da menopausa, chega bastante pra gente, mas aí eles já sabem que tem que procurar essa ajuda do médico, eu sempre oriento, né? Você precisa fazer esse acompanhamento com seu médico, né? Verificar suas taxas hormonais. Então, as principais que chegam lá, que eles sabem que a gente consegue auxiliar, seria essa mesmo, de perca de peso, flacidez, queda capilar também chega bastante, né? E aí, querem também tratamento para ontem. Às vezes chega a paciente e fala, nossa, meu cabelo tá caindo muito, eu preciso de uma forma para hoje, né? Como se eu tomasse hoje, esse resultado aconteceria hoje. E a gente sabe que principalmente nessas questões de queda capilar, leva-se um tempo o tratamento, ele não é imediato. No mínimo de 6 meses adiante, pra gente verificar que realmente tem um efeito desejado, né? Mas aí para 6 meses tem que tomar todos os dias, né? Tomar um mês e esperar 5 meses. Você tem que fazer esse uso contínuo, né? O uso contínuo para você obter o resultado que você precisa. Então, essa urgência, ela sempre chega lá na farmácia também, assim como chega no consultório. E é complicado a gente, essa conversa, assim, porque tem que ser muito verdadeiro, muito transparente. Mas também a gente não pode esquecer, eu sempre dou uma puxadinha de orelha, sabe? Da autorresponsabilidade. Né? Porque, é muito fácil. Eu já pesei aí alguns quilos bem a mais de 100 quilos. Então, realmente, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, né? Inclusive a bariátrica, né? Colocar balão, fui em tudo quanto é médico que você pensar, por isso até que a gente resolveu fazer uma nutrologia, para eu aprender mesmo. Então, era muito mais fácil quando eu ia num colega, mesmo sendo médica, eu ia para ser emagrecida. Buscava isso no outro. No outro. Tirava a sua responsabilidade, né? Aí depois, não, mas aquele remédio que é médico, não sei o que. E aí hoje eu vejo isso no consultório, quando os pacientes chegam, porque eu fui em fulano, emagreci, parou com remédio, olha, já voltei tudo de novo. Eu falo, você vai falar a mesma coisa de mim. E tem que ter essa... Por quê? Porque é a autorresponsabilidade, né? E você corresponde a essa expectativa, porque ele chega com essa expectativa lá, né? Do remédio fazer. Exatamente. E aí eu trago muito para essa realidade, né? Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Não existe essa fórmula mágica. E se existisse seria maravilhoso, mas não existe. Então, eu trago de forma muito acolhedora esse paciente, né? Esse cliente, explico que o você pode ser acolhedora, você já pode, né, ser um pouquinho mais firme, né? Porque eu já tive do outro lado. Exatamente. E aí, o que eu preciso? Eu explico para essa pessoa que a medicação, ela é uma ferramenta que vai auxiliar muito na perca de peso. Mas ela precisa ter hábitos saudáveis, né? Ingerir bastante líquido, né? Comer o mais saudável possível, associar uma atividade física que é extremamente importante. Então, todos esses hábitos associados à medicação, ela vai ter um ótimo resultado. Mas nada que ela vá perder 10 quilos em um mês, porque eu preciso alinhar essa expectativa com ela. Isso é expectativa e realidade. Essa realidade. Eu brinco muito até com meus vozinhos quando tem ateromatose de carótida, ou mesmo, né, vamos falar, plaquinha, né, no entupimento de artéria do coração. Aí eles falam, tem remédio? Eu falei, tem um remedinho, aí passa o remédio.
Aí eu falo, agora vamos conversar. O remédio vai fazer 40% de chance para ela não aumentar. Mas se eu continuar com a vida que o senhor tá, ela vai aumentar. Sim. Mas mesmo com remédio? Mesmo com remédio. Porque você está envelhecendo. E ainda vem continuar comendo a mesma coisa, sem atividade física, sono, né? Aí vem outros pilares. E não cuidar desses outros pilares, só o remédio não vai fazer efeito. E é da mesma forma, igual, uma queda capilar. Vamos falar do Monjaro, né? Agora, o Monjaro dá queda capilar. Não aguento mais isso. Eu falo, não, gente, não é a medicação, é a perda de peso. Porque para eu perder peso, eu tenho que ter uma diminuição da ingestão calórica, né? Se eu diminuo a quantidade que eu comia, lógico que eu vou diminuir também os nutrientes. Sim. E aí vem o que comer. É igual eu brinco com meu paciente, vai diminuir de todo jeito, você vai emagrecer. Eu brinco com ele, você vai emagrecer, porque você não vai ter fome. Mas só porque são boas tá na escolhas, escolha, né? Eu vou comer 2 pedaços de pizza. Antes eu comia 5 pedaços de pizza. Com uma caneta, vamos falar, dependendo do paciente, eu vou dar conta de comer 1. Mas você vai continuar comendo 1? Não é melhor você comer um omelete? Porque aí começa a escolha. No começo, essa diminuição drástica da quantidade vai fazer você emagrecer. E depois vem o platô. Porque não emagrece mais. Mas aí as escolhas estão erradas. E aí é nessa diminuição de nutrientes, bons ou maus, vai cair o cabelo, né? Nutrição. E aí são as escolhas. E mesmo assim, o pouco que a gente vai comer, que a gente acostuma comer, depois que a gente vai aprender que a gente não precisa comer para viver, né? Eu brinco com meus pacientes, eu falei, de jeito você vai morrer, né? Então assim, porque eu já tive lá, eu sei como que é isso. Então, eu brinco com eles, se diminuiu, a gente tem que começar a suplementar. E aí, outra coisa que eu vejo muito também, suplementou um pouquinho, suplementou um mês. Mas aí faz os exames de novo, tá tudo baixo. Mas você tomou quantas? Né? Um mês, não adianta. Mas esse é pro resto da vida? Aí é individualizado. Aí por isso que aí vem os exames, aí vem a personalização da medicação. Exato. Vai lá, a Luzirene, não, esse mês sua vitamina C não precisa ser essa quantidade. A vitamina D não precisa ser essa quantidade, pode diminuir. Pode aumentar, vai tateando de acordo com os exames, como que está aquele paciente. Isso que eu acho muito bonito, para não ficar sempre aquela mesma prescrição. Exato. E isso é a própria segurança do paciente, né? Com certeza. Essa questão de escolhas, ela é extremamente importante, porque de fato perde-se muitos nutrientes, né? Então, o cabelo sofre com isso, a pele sofre com isso, as unhas sofrem com isso. Então é o momento de você ter boas escolhas. Você já vai diminuir a quantidade, então que seja escolhas mais que vão nutrir de fato seu corpo, né? Você vai precisar nesse momento não de grandes volumes, né? Mas de nutrientes que vão nutrir esse corpo e evitar ou pelo menos amenizar esses resultados esses efeitos que acabam acontecendo, né? Isso é inevitável. Mas você consegue amenizar com boas escolhas. Com certeza. E uma suplementação. A suplementação. Que aí vem aí a farmácia, né? Que eu gosto muito, que assim, já de acordo com aquele paciente, para aquele paciente. Que cada um tem uma necessidade específica, né? Cada um vai tomar uma dose específica também. Justamente. E esse tratamento aí com o Monjaro, que está em alta, né? Está muito em alta. Algumas pessoas estão tomando sem esse acompanhamento, e isso é extremamente prejudicial para a saúde do paciente, porque ele não tem esse apoio nutricional aí que o médico faz com essas suplementações que são extremamente importantes para manter esse paciente saudável, né? Às vezes ele vai perder peso, mas consequentemente perde saúde também por não ter esse suporte médico, né? Porque ele está perdendo peso, aí quando você vai fazer uma bioimpedância, né? Aí você vai ver a composição corporal. Você está perdendo peso, tá? O seu peso está diminuindo, mas está diminuindo a porcentagem de gordura, ok. Mas e a sua massa muscular? Que é a sua longevidade, né? E que é a qualidade de vida quando você vai ficando mais velho. Não, eu estou perdendo também músculo. E aí já é um problema. Já é problema. Amiga, você deve receber lá muitos clientes que chegam pedindo exatamente o que a outra está tomando. Eu vejo muito isso aqui. Sem saber se aquele ativo é o indicado para elas, porque tem pacientes que chegam aqui já com a receita da outra amiga.
Ah, porque eu queria desse jeito, mas eu gosto mais de, por exemplo, de doce. Aí a senhora podia aumentar um pouquinho o picolinate cromo. Aí não sei o que, aí eu olho, respiro, sou educada. Aí pô, chorei, faço não. Isso daí você não precisava ter pago. Não é verdade? Não precisa ter pago. Doutor Google, Uai, né? não precisa ter pago, não. Eu falei, não, vamos estudar um pouquinho, vamos deixar o TikTok um pouquinho de lado e vamos aqui para, como diz, né, tudo baseado cientificamente, que a gente, né, estuda tanto, mas para você. E aí a gente vai conversando, aí depois a pessoa se convence, porque não é convencer, você explica. Fazer com que a pessoa entenda, né? Que não é assim. Porque se fosse assim, era igual receita de bolo, né? Sim. Para todo mundo, não precisava de médico. Exato. Né? Era todo mundo a mesma coisa. E eu vejo muito isso aqui, e lá eu tenho certeza que você deve. Porque para mim, ela já manda, tipo assim, né? Manda já a rótulo, foto, né? do rótulo da outra amiga. Acontece. E esse cuidado a gente tem lá também, né, doutora? Principalmente quando são... ontem mesmo aconteceu um caso assim, né? A paciente chegou lá com uma progesterona de uma amiga e queria que eu fizesse para ela, né? E eu fui explicar toda essa questão para ela, que é uma reposição hormonal, é um tratamento extremamente sério, né? Que precisa ter o acompanhamento com o médico, ela precisa ver os níveis desses hormônios como estão. Então eu expliquei todos esses detalhes para ela, orientei para que ela procurasse um médico. Ela saiu da loja satisfeita com a orientação que ela recebeu, apesar de eu não ter feito a formulação, porque de fato não tem como você fazer uma formulação para uma pessoa que foi prescrita para uma outra. Ela não sabe os níveis de hormônio. Exatamente, ainda mais hormônio. É um tratamento muito sério. A gente sabe disso. É muito sério. Então, quando chega lá com essas receitas prontas, eu vou conversar com o paciente, eu vou entender a real necessidade dele, e a maioria das vezes não é nem aquilo ali que ele precisa, né? Não é nem aquela formulação, não são aqueles ativos, não são aquelas doses. Então é importante você ouvir esse paciente, entender essa necessidade, porque cada paciente é único, cada um tem uma necessidade específica. Então, gente, fica a dica, né? Não tire print da receita da outra e vai lá na artesanal, ou eu tenho certeza que as outras, né, também devem ter esse mesmo critério, porque na verdade vai estar infringindo, né? Sim. E igual você falou, a ponta aí é o paciente, né? Sim, que realmente exatamente. A gente tem que sentar e conversar e explicar. Aqui, quando chega, né, mas a dose vai começar assim, a minha amiga tá tomando, eu vejo muito isso no Monjaro. A dose do Monjaro da minha amiga é de 5 miligramas. Mas aí nós vamos começar com 2,5. mas é muito pouco. Tem bastante, né? Isso. Assim, não sei o quê. Aí depois passa mal. Mas bem que ainda bem, né, que eu falei. Por isso que é esse acompanhamento, né? Por isso que a gente tem que realmente ter essa personalização. Assim, mas tá cansativa essa personalização. Não, porque realmente a gente tem, cada um é único, né? É necessário, cada um é único, cada um tem mesmo uma necessidade. A gente falando tanto, a gente vê aí, né? Ontem mesmo, estava vendo uma mulher em Belo Horizonte, né? Comprou um Monjaro de um lugar sem procedência e tá não sei quantos dias na UTI. E não é uma pessoa mal informada, se eu não me engano, esqueci lá o que ela é formada. E assim, eu fico assim... realmente assustada, o barato pode sair caro. A gente ainda mais quando a gente está falando sobre a sua saúde. Tem muito essa questão de algumas pessoas se preocuparem muito com o preço e não com o valor, né, dessa formulação. Eu falo muito sobre isso, porque preço ele é diferente de valor, né? Com o preço é um valor em dinheiro que você paga por um produto, né? Um valor que você paga ali pelo produto. Em dinheiro. E o valor é o que você entrega de fato, não só um medicamento, né? A gente trabalha com valores. Então, eu não vou te entregar só uma fórmula, por exemplo. Eu vou te entregar uma fórmula que vai te trazer saúde, vai te trazer o resultado que você precisa, com total qualidade e segurança, né? Então, tudo isso gera valor para a sua fórmula. E isso vai trazer resultado do que você precisa, porque às vezes você vai comprar uma medicação, por exemplo, esse Monjaro, bem mais barato, mas
saiu muito caro para ela, está custando a vida dela, né? Então, é muito importante as pessoas ficarem atentas a essas questões. Se está muito barato, você tem que entender o porquê. Tem o porquê desse muito barato. Eu acho engraçado, eu assisti um podcast que eu achei muito interessante. Eu tenho R$50 aqui, tenho 5 mil na outra mão. Eu vou te dar, qual que você quer? 5 mil. E por que você não quer o de 5 mil? Mas aí se eu cobrar, você acha caro. Exato, tem isso. Exatamente. E é esse pensamento que as pessoas têm que ter. Então, assim, para ganhar, você quer os 5 mil. E para pagar, você quer pagar os 50. Acontece muito isso, né? De, às vezes, falando um pouco lá da farmácia, né? Você passa um orçamento para o cliente, a doutora Bianca, ficou R$300. Aí o paciente responde, não, mas na outra. Então, em local X, eu tenho por R$150, né? E aí você vai explicar quais são os diferenciais da sua empresa, né? O porquê que você tem um produto diferenciado. E aí, muitas das vezes eles falam assim, não, mas eu quero comprar de você. Aí o que acontece? Essa questão que você falou. Ele quer o meu produto com o valor, com o preço do concorrente. Ou seja, ele sabe que é diferenciado, ele sabe do resultado que ele vai ter, mas ele quer pagar o preço do outro. Né? Então, existe muito essa questão no mercado. E a gente, realmente, a gente tem que saber, né, que quando a gente fala de valor, né, ou de investimento, realmente é um investimento, é a entrega que você está fazendo ali. Exatamente. Então, assim, isso vai muito da pessoa. Eu brinco muito que eu tenho aprendido muito isso comigo mesmo. As meninas falam assim, isso é muito pão dura. Isso é muito pão dura. E não sei o quê. E aí eu fiquei esse dia, nesse podcast, eu achei muito interessante, mexeu comigo. Virou e falou assim, você tem que começar a pagar caro. E tudo eu peço desconto. Você me conhece, né, Luciana? Na farmácia, as formulação e o desconto. E assim, é em tudo. E aí, o dia que você começar a achar que, tipo assim, você tem que gastar. Eu falei assim, gente, esse trem tá falando pra me gastar. Mas assim, gastar de achar assim, de ter aquele valor mesmo, de saber aquela entrega. O valor daquela entrega, entendeu? Né? Uhum. E aí eu falei, e eu já tô começando a fazer isso, sabe? Não empolga não, tá, Luciana? Eu gosto disso. Vi que você ficou assim, não empolga não. Dose de Morosil, vamos falar aí de picolinate cromo, coenzima Q10. A dose eu vou e prescrevo de 100. Mas tem a dose máxima é quanto? 300. Não, então põe 300 aí, que é 3 vezes mais forte, mais potente. Você se depara com isso também lá na farmácia? Fala pra gente o que isso também, né, assim, o que você orienta e mostrar que também não é porque é 3 vezes mais que vai ser 3 vezes mais potente, né, o resultado, porque tem outras coisas interferindo aí. Exatamente, acontece bastante, né, eles querem trocarem essas doses para doses máximas, para terem resultados mais imediatos, né? E aí a gente entra com a informação mesmo, né? De que aquela dose, ela foi prescrita de acordo com a necessidade dele naquele momento, que às vezes não está numa dose mais alta, porque são associações. Então, naquela prescrição, o médico colocou vários ativos que vão potencializar o efeito do outro. Então, não há necessidade de uma dose máxima. Pode ser uma dose mínima, com essa associação aí, que essa sinergia vai trazer o resultado que ele precisa no momento. E se aumentar muito, pode até piorar essa sinergia. Exatamente. Pode alterar o resultado que ele vai ter. Pode ter algum problema hepático, né? Problema de absorção, problema renal. Então, aquela fórmula, ela foi desenvolvida especificamente para ele, na necessidade dele, de forma que ele tenha o resultado que ele precisa naquele momento e sem nenhum comprometimento. Não é que seja que na próxima vez a gente não possa aumentar, dependendo de como que ele reagiu, como que reagiu a medicação, o resultado, para a gente poder manter ou diminuir, mas naquele momento era aquele ali que era mais, como diz, mais indicado para ele. Exatamente, é isso que eu falo, né? Nesse momento é o mais indicado para você. E aí você vai fazer o seu tratamento aí, né? Por exemplo, de 60 dias, você vai retornar ao seu médico e ele vai fazer uma nova avaliação. Através dessa nova avaliação, caso haja necessidade, ele faz alguma adequação na sua formulação. Mas essa prescrição, ela é soberana, então ela é respeitada exatamente como foi prescrita. A gente não tem
como, não pode, e seria inclusive antiético, né, fazer algum tipo de alteração na receita do médico. E me fala assim, porque muitas que estão ouvindo a gente, eu tenho certeza, está falando, tá, vocês estão falando aí, mas realmente aí pra gente que quer emagrecer, o que na manipulação a gente pode, ativos que pode e que tem comprovação assim que são adjuvantes, ajuda nesse processo de emagrecimento? Então, existem vários ativos, né? Inúmeros ativos aí que você pode usar como ferramentas para te auxiliar no processo de emagrecimento, queima de gordura, melhora de composição corporal. Então, assim, falar de um específico... Mas no processo de emagrecimento, vamos falar três. Processo de Se fosse para emagrecimento... você. Eu gosto muito do resultado do Rosefit, que é um produto novo aí, um fitoativo excelente, utilizado aí para melhorar a fome, né, controle de fome. O Morosil, que ele auxilia na queima de gordura, principalmente aí nessa região abdominal, onde a gente tem uma maior dificuldade. Gosto também do resultado do Cactim, que também é um fitoterápico aí, que tem uma ação diurética importantíssima. Então, essa associação aí, vai ali o Morosil, quebra essa gordura, né? Vem o Rosefit aí, que melhora essa saciedade, essa sensação de fome. O Cactim capta essas moléculas e libera aí através da urina, né? Então, eu acho que é um combo bem bacana para auxiliar na perca de peso. Lembrando que os hábitos alimentares, eles são extremamente importantes na atividade física, qualidade de sono. Então, é um conjunto de ações que você vai ter associado à medicação para você ter essa perca de peso saudável, né? O medicamento, ele é uma ferramenta que vai te auxiliar, mas ele não é o salvador da pátria. Ele sozinho não vai trazer o resultado que você precisa. Você precisa ter toda essa mudança de hábitos aí. Não é um monjaro que vai lá no sistema nervoso central, tá, gente? Ele é fitoterápico, Isso. né? Então, assim, igual a gente explica aqui, por exemplo, vamos falar monjaro, Ozempic, né? Lá nos receptores do seu cérebro diminui a vontade de comer. Eles né? vão agir a nível do sistema nervoso central. Isso. Tanto no GIP quanto, né? Então, no GLP-1. Mas, eles, igual você falou, eles são adjuvantes. Exato. E falando um pouquinho sobre flacidez, né? Emagreci, e agora? O que eu faço? Né? Um ativo aí que você indicaria, 3 também, do mesmo jeito que a gente fez do emagrecimento, 3 ativos assim que não faltaria se fosse para você. Não, eu vou fazer uma fórmula para mim, para me ajudar na flacidez, né? Para eu poder tonificar um pouco mais essa pele, porque eu perdi muito peso, ou eu vim aí, né, de uma gravidez, que a gente sabe que fica um pouco mais flácida a pele. Doutora, eu faria uma associação dos biopeptídeos de colágeno, né, que são as micromoléculas aí de colágeno, associaria ao ex-nutrimente, que é um silício orgânico aí, estabilizado no colágeno marinho, que é extremamente importante aí para a firmeza da pele, né, reconstrução do tecido conjuntivo associado aos biopeptídeos. E eu faria uma associação de um outro silício orgânico também, o Nutricolin, que é extremamente importante. Então, esses 3, além do ácido hialurônico, eu acho que é uma molécula extremamente importante também para a firmeza da pele. Então, ficaria assim, ó, o Verisol, né, que seria os biopeptídeos de colágeno, o ex-nutrimente e o ácido hialurônico. Eu acho que seria um trio perfeito aí para melhorar a qualidade dessa pele, hidratação, firmeza, né? E ainda melhora na qualidade do cabelo, das unhas fracas e quebradiças, né? Então, um combo, assim, praticamente um combo perfeito. Claro que é uma associação com várias. Musculação. Isso, né? São vários fatores aí que auxiliam. E também substrato para essa musculação, proteína. Proteína, né? Proteína é extremamente importante. E aí vem, né? Um whey ou um body protein. Whey, o próprio Pepstrong, que é maravilhoso. HMB. Então tem vários, né, ativos que podem auxiliar. Estou só fazendo o cálculo. Mas aí você tem que pensar no valor, no custo-benefício dessa fórmula. Eu não pensei. Porque se a gente for pensar no preço, nessas formulações específicas, né, para manter a beleza, saúde e bem-estar, a gente sabe que são valores agregados um pouco mais, né? Você precisa fazer um investimento um pouco maior. Né? E aí, de fato, você tem que enxergar isso como um investimento na sua saúde. Porque se você for pensar no preço, aí a gente dá uma desanimada. Isso, assim, eu falo muito.
para o paciente, né, do emagrecimento. Eu falei, né, o paciente ele que, o outro colega parou de tomar o remédio, eu voltei a engordar. Mas a obesidade é uma doença crônica, é para o resto da vida. Nossa, eu vou ter que tomar um manjar para o resto da vida? Se for para uma obesidade, sim. Estou falando, não é sobrepeso, não estou falando, né, de controle no lipedema, que hoje a gente usa microdoses de lipedema quando não estou obesa, já tem estudos mostrando isso, que a gente usa, mas estou falando em pacientes realmente obesos. Eu então vou ficar dependendo da Monjaro? Nós vamos diminuindo, mas dizendo vai que é processo de desmame, né? Mas dose baixinha, aí vem outro mais potente, né, e que vem, provavelmente vai chegar no Brasil aí, o Retratutide, que aí muita gente já falando, mas eu tô usando Retratutide, como? A Anvisa nem liberou. Nem liberou. Né, assim, os peptídeos, né, vamos falar um pouquinho de peptídeos. Gente, peptídeos é antigo, insulina é um peptídeo. Tem vários, Monjaro, né? é um peptídeo, esse Retratutide é um peptídeo, a Ozempic, né, é um peptídeo, então a gente já faz uso de peptídeo, porque o que eu vejo aí na internet é como se o peptídeo fosse uma coisa, nossa, peptídeo para aquilo, peptídeo para não sei o quê. Salvação, né? E realmente vem muita coisa aí, né, assim, a medicina tá vindo mesmo para emagrecimento, para hipertrofia, para qualidade de vida, longevidade, só que não chegaram no Brasil. Mas é porque a Anvisa trava, tá? Tem tudo isso, a gente sabe. Mas também tem muita coisa que foi só estudado em certos nichos de paciente. Em pacientes que fazem, por exemplo, em ratos só, tem uns que é só estudos, né? Nem fez humano. Tem outros que o nicho é pequenininho, que é naqueles fisioculturismo, que não é para mim, na realidade, entendeu? Então, assim, como que eu vou passar isso para o meu paciente? Como que eu vou, né? Mas isso é um estudo, tá vindo. E realmente já tem moléculas assim que te entregam muita coisa. Mas o que hoje eu posso fazer? Na pele, tem muita coisa que é peptídeo. O nanopeptídeo, o próprio Verisol. Sim. O próprio, né? Peptistrong. Né? Então, assim, é muita coisa que a gente já usa como peptídeo e a gente fica esperando que seja uma coisa milagrosa que eu vou tomar ou eu vou injetar, que, não, eu não vou ficar... Não é assim, né? Então, assim, eu sempre brinco com meus pacientes, pode ter certeza, o que tiver de melhor, eu sou a primeira cobaia. Eu brinco, esses dias uma colega e também paciente viu esses negócios peptídeo. Amiga, você já tá vendendo esses negócios aí? Me conta que é muito caro. Eu acho que você tá usando. Falei assim, não, amiga, eu tô usando o que é peptídeo que a gente conhece, que já tem no Brasil, reconhecido. Já tem validação, né? Tem validação científica. Mas pode ter certeza, saiu. Ela, não, aí você consegue pra nós. Eu falei, eu ponho na internet, pode ter certeza. Mas assim, a gente falando de medicamento mesmo, a gente tem que ter esse cuidado, né? Volta, né? Realmente tem estudos científicos sólidos. Tem validação científica, né? Tem que ter, né? Porque se não tiver validação científica, você não tem segurança para prescrever para o seu paciente, né? Então, se não tiver essa validação científica, não tem validação nenhuma que garanta a qualidade nesse produto, o resultado do seu paciente. Então, é extremamente importante. E Luzirene, para lipedema, vamos falar aí vamos falar 2 ou 3 ativos que você não ficaria sem. Lipedema a gente usa bastante o Resitec, né? Que ele tem uma potência muito superior aí ao resveratrol, uma ação antioxidante extremamente importante aí, né, no tratamento do lipedema. O próprio Peptistrong vem sendo bastante utilizado também, né, para essa força muscular aí, para melhorar essa questão do lipedema. E tem alguns ativos também que são utilizados como uso tópico, né, para melhorar o aspecto da pele também, como por exemplo um adipotrep, que ele é utilizado bastante para controle de celulite, então ele ajuda nessa inflamação, nessa gordura inflamada. Então, estão vindo alguns estudos também, alguns produtos com estudos bem pautados com esse foco de lipedema também, né? Algumas associações de alguns ativos.
E é bem individualizado, né, Bianca? A gente sabe que às vezes precisa de um ativo ou outro para um paciente, que para aquela outra paciente não tem necessidade, então tem muito esse feeling do consultório, né, na amnésia. Justamente. Porque, na verdade, o lipedema é uma doença crônica. Isso. Né? Uma doença crônica, e a gente tem que ver em que grau que está essa inflamação, que é uma doença crônica inflamatória, que é uma gordura inflamada. A obesidade também é uma inflamação? Mas eu brinco que a da obesidade é como se fosse, né, tá ali um colchão. É aquela gordura, tudo homogênea. A do lipedema é uma gordura com ensacada. As molas são focos, né? Que na verdade elas têm entre uma gordura e outra uns saquinhos, né, de gordura que são divididos entre eles através de fibras. Então por isso aquele aspecto que não é de gordura retinho, tem aquela parece celulite, irregular, mas quando você passa a mão pode parecer saguzinho, sabe aqueles bem pequenininhos mesmo, é doloroso a palpação. Então é uma gordura mais difícil de perder mesmo do que a gordura da obesidade, realmente é mais difícil, então por isso eu tenho que ver o grau de inflamação. Então hoje, assim, um paciente, igual você falou, Revistec, perfeito, amo, passo para meus pacientes, assim, é um custo, porque tem o resveratrol, mas eu falo, tem o resveratrol, mas tem o Revistec, que realmente tem diferença. Biodisponibilidade, a absorção dele outra coisa, né? Um ômega 3, uma dose um pouco mais alta. Então, assim, aí vem, né? Vitamina D, que é importantíssimo também. O próprio, né, Peptistrong. Aí o Peptistrong é com o intuito do quê? Da perda de... Por quê? Sarcopenia, a sarcopenia, né? Porque a paciente com lipedema tem dificuldade de ganho de massa muscular. Sim. Então, o que a gente precisa? De ingerir proteína. Então, como que eu faço? Não, primeiro, lógico, né? A gente orienta em relação à alimentação, que é a base. Que é a base, né? Não estou falando aqui para ficar tomando sachezinhos e sachezinhos de whey protein, ou body protein, ou mesmo Peptistrong, mas eles são só, igual a palavra fala, é suplementação, porque a base é a alimentação. Isso. Mas se eu não consigo bater aquela meta, nossa, eu não consegui hoje comer o tanto que eu tinha que comer. Então o que eu tenho no mercado e o que é para mim, né? O que é para mim, porque pode ser que para sua amiga um whey, né, concentrado, 15 gramas tá já ótimo. Resolve, né? Mas, não, pra gente que é mais inflamada, vamos mais fino aí, vamos para um isolado ou para um hidrolisado, né? Vamos para um body protein que ainda é melhor ainda para essa paciente inflamada, vamos para um Peptistrong que aí é outro nível, se eu tiver condição, vamos colocar esse Peptistrong junto com o body protein, vamos colocar um HMB, igual a minha fórmula. Que aí eu já tô pensando mais coisas aqui. São estratégias, né? É estratégia para cada um. Exatamente. Né? Então, assim, não, mas aí fica um investimento muito alto. Então, vamos ver o que a gente pode fazer? Vamos ver como que está sendo o seu mercado também? Vamos lá na base? Exatamente, porque eu acho que essa questão aí de boas escolhas, de bons hábitos, é a base de tudo. É a base. E aí vem esses suplementos para auxiliar, para potencializar esses efeitos, né, para te trazer mais qualidade de vida. Com certeza. E aqui eu sempre falo assim, para fechar, se você tivesse que escolher apenas um manipulado para pensando em beleza, longevidade, saúde a longo prazo, qual você não abriria mão? Você é bonzinho? Dois. Essa pergunta é bem difícil, né? Questão de coisa que você tem lá, imagina, você vai escolher 2 para aquela coisa assim. É um mundo de muitas possibilidades. Por isso mesmo, é muito difícil. Então vamos pensar em longevidade saudável aí, né? Vamos falar, então vou escolher nesses que a gente falou um pouco hoje. Vou escolher então o Peptistrong, porque nós temos essa tendência de perder massa magra, principalmente mulher, né? Daqui a pouco tá entrar em menopausa, então a perca de massa magra é muito grande. Então vamos de Peptistrong, pensando nisso, né? Saúde e longevidade mesmo. E o X-Nutriment, né? Que a gente apelidou carinhosamente de pílula da beleza, né? Então vai melhorar essa questão de elasticidade, firmeza de pele, beleza de cabelo, unha.
Então, acho que seriam esses dois. Ótimo. Já estou pensando na minha forma. E, amiga, o que você acredita assim, que vai ganhar mais espaço quando fala em longevidade nos próximos anos? Os peptídeos, eu acho, né? Eu acho que principalmente os peptídeos, né, que estão chegando com tudo aí no mercado e tem uma grande quantidade para chegar ainda, que estão sendo vários estudos para serem liberados, mas eu acho que os peptídeos, né, assim, do que tem mais disponível aqui no mercado, que tem para chegar, eu acho que sim. Mas existem ainda várias outras novidades aí que o mercado está trazendo para a gente, né? Nessa área de saúde, beleza e longevidade, eles investem bastante, né? A gente sabe que as indústrias investem bastante porque a gente está com cosmético, né, gente? Eu tô vendo cosmético agora. Antigamente o pessoal falava assim de cosmético. Tudo que era cosmético tinha que vir da Europa. E né? Não tá assim mais. Na Europa, nossa, quando falava Paris, Milão, não sei o que, eu pensava já aquele cheirinho, né? Da riqueza, aquele Shiseido, não sei o que, e aquelas coisas caras. Aí agora todo mundo fala Coreia. Né? Isso tanto que eu agora peptídeo também, eu tenho colegas que que eles estão fazendo tipo caravana de médicos indo para a Coreia para ver sobre esses estudos de peptídeo. Agora o que está em alta, né? São os produtos coreanos. Que aí tudo o cosmético feito de peptídeo, né? Sim. Tipo, então assim, e aí agora a Coreia com tudo, né? E aí eu fui ver umas coisas para passar, para não sei o que, cabelo também, é tudo coreano. Tudo. Hoje o que está em alta são os produtos coreanos, né? Para beleza, tanto do cabelo, para pele, né? Alguns peptídeos lá que eles fazem, filtros solares. Eles lançaram um produto aí, um Botox em creme, que aí tem um efeito de Botox em creme, retinal, mas enfim, eles trazem grandes novidades. Deve chegar essa semana. É o retinal, a bisnaguinha. A bisnaguinha. Tá aí, bem hypado, né? Eu falei assim, eu vou comprar esse, eu vou comprar aquele que é do salmão, não sei o que lá, que é tipo aquelas ovas de salmão. Aí vai chegar toda essa semana, eu falei assim, você quer saber? Eu vou ver se esse trem é bom mesmo, depois eu conto pra vocês, tá, gente? Porque eu falei conta, assim, você investe, conta pra gente, a gente vê se vale o investimento, né, Lud? Porque eu falei assim, eu vou ver se esse negócio é tudo isso mesmo. E aí eu fui estudar um pouquinho, e quanto falsificado que já tem. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Aí explicando como que é o falsificado ou não sei o que. Aí uma amiga minha tava lá, assim, né? Eu falei assim, não, então eu não vou comprar esse trem falso, não. Eu ainda brinquei com ela, você traz esse daí mesmo, compra num lugar original. Você compra, tem gente vendendo por exemplo, R$100, tem gente vendendo de 30, tem gente vendendo de 300. Falei, mas como assim? Discrepância de valores, algo está errado. Algo está errado. Falei assim, não. Aí depois eu conto para vocês. Amiga, e que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Pode ser um conselho, pode ser, né, uma coisa assim que queima no seu coração que você quer falar para as pessoas que estão nos assistindo. Então, para você que está nos assistindo, para você se cuidar da sua saúde, né? Ingerir bastante líquido, ter hábitos saudáveis, alimentação saudável, se puder colocar atividade física no seu dia a dia é muito bacana. Aquele momento íntimo, né? Só seu ali, com o divino, com o que você acredita. Boa qualidade de sono também é muito importante. E não tenha hábitos de automedicação. Tenha muito cuidado com a sua saúde. Sempre procure um profissional que possa te ajudar. Amiga, eu tô falando toda hora, né? Mas no final, eu também indo pro final, mas essa pergunta eu sempre faço para todos os nossos convidados. Eu sei da sua fé, né? Da mulher, assim, de Deus mesmo que você é. E aí eu queria que você falasse alguma experiência que você viu realmente o agir de Deus, sabe? Se você tiver alguma experiência para você contar, dividir isso com a gente, que eu tenho certeza que isso vai somar na nossa vida, na vida das pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, amiga, eu enxergo esse agir de Deus sobre a minha vida todos os dias, né? A gente sente esse cuidado de Deus na nossa vida em todos os momentos, todos os aspectos. Mas um momento em especial eu senti assim, ele me resgatar de verdade, né? Eu tive uma gravidez ectópica e nessa gravidez eu não sabia que estava grávida e aí rompeu, né? A minha trompa ela rompeu, então eu tive hemorragia interna. Eu já cheguei no hospital totalmente desmaiada, eu só me lembro a última vez do médico falar que a minha pressão estava 4, então foi a última coisa que eu ouvi.
E só acordei 2 dias depois, já passei por processo cirúrgico, eu tinha ido embora, né? Mas eu senti esse agir de Deus fortemente em mim, me resgatando, então me dando uma outra chance de vida. E eu sou extremamente grata por essa oportunidade que Deus me deu de renascer novamente, porque foi realmente um renascimento. Isso faz quanto tempo, amiga? Isso fazem 12 anos. 12 anos. Depois desse acontecimento, tiveram também outros resgates, né? Outros presentes de Deus na minha vida. Porque quando aconteceu isso, o médico me falou que eu não poderia ter mais filhos, porque eu tinha problemas de tireoide, eu tinha 7 nódulos na tireoide e tinha perdido essa trompa. Então a probabilidade de engravidar seria quase nula, ou eu faria tratamentos. E Deus foi tão misericordioso, tão cuidadoso comigo, como sempre foi. Depois disso, eu ainda tive mais 2 filhas. Só com uma trompa. Então, exatamente. Então, só para você ter noção como Deus me ama, como Ele cuida de mim, não porque eu mereço, mas porque Ele é misericordioso, pela graça. Nossa, que bênção, né? Que testemunho. E isso me emociona bastante, porque assim, foram dias muito difíceis, foram notícias muito difíceis, mas que Deus esteve comigo ali o tempo inteiro, né? A minha família, o meu esposo me dando todo o apoio do meu lado, mas quando eu senti esse agir de Deus na minha vida, foi assim, um divisor de águas, né? Me fez entender mais o amor de Deus, me fez querer estar mais próxima dele. Então foram bênçãos assim que só Deus sabe a gratidão que eu tenho. E isso é tão interessante quando a gente divide esses testemunhos, porque no mundo hoje, a gente só, assim, né, no mundo terá aflições, a gente só fica nessas aflições, a gente só fica falando de aflição um pro outro, né? Exatamente. Nossa, amiga, como é que você tá? Nossa, não tô bem não sei o que, não sei o que. E aí, assim, né, e aí a gente deixa de falar das coisas boas. Das coisas boas, e sempre eu gosto de falar isso no podcast no final, para remeter que Deus continua sendo o mesmo. Mesmo nós não sendo merecedores de nada. Né? É pelo amor, pela misericórdia. É pela misericórdia mesmo, né? E assim, e quando você fala, gente, são 2 gravidezes tendo só uma trompa. Eu nem sei porque, né, qual que é a chance disso acontecer, mas a gente sabe que é raro. Ainda mais, né, com a alteração da tiroidiana. Mas isso é para os homens, isso é para o médico, né? Exato. Mas isso não é para Deus. Você para o médico dos médicos resolver, né? A minha mãe fala isso. Justamente. O médico dos médicos. Essa cirurgia que você teve que fazer, né? Essa gravidez ectópica. O que é a gravidez ectópica? É quando você fica grávida, né? E começa a gerar na trompa e não no útero. Isso. E vai romper, né? Vai, dependendo porque ele pesa, né? A trompa tá aqui, aí ele vai gerado na trompa e vai pesando, aí rompeu. E aí nisso causou essa hemorragia interna. Então foi a pressão, né, despencou. E aí tem que ir pro centro cirúrgico, né? Centro cirúrgico, várias bolsas de sangue. Eu me lembro que eu acordei, quando eu acordei eu já estava no quarto com várias bolsas de sangue, né? Soro. Aí foi até engraçado, a mocinha que estava limpando o quarto, ela virou para mim e falou assim: você teve sorte, hein? Primeira vez que eu vi sobreviver. E até então, gente, eu tive essa reação. Até então eu não tinha tido... Obrigada! Até então eu não tinha tido noção do que tinha acontecido comigo. Até então tava pra mim, não, tudo tranquilo. Aí quando ela me falou isso, eu falei, que bom, né? E aí depois meu esposo chegou, aí depois vieram, né, o corpo de médicos lá e começaram a falar sobre o assunto. Foi aí que a minha ficha foi caindo, né? Da gravidade, do milagre que tinha acontecido comigo. Mas foi muito engraçado a fala dela. Deus usa até isso, né, gente? Exatamente. Tipo assim, olha, filha, não foi só um negócio, não. Eu te dei outra oportunidade. E o que você vai fazer com essa outra oportunidade? E foi exatamente isso, Bianca, foi exatamente isso. Foi muito engraçado. E é muito interessante justamente a gente falar mais sobre milagres, né? Falar sobre esses testemunhos para a gente reforçar a nossa fé. Isso. Né? E sempre no final, assim, depois dessa pergunta e as pessoas, né, os convidados falam, realmente sempre mexe muito comigo. Porque a gente começa a pensar mais, né? Isso. No quanto a gente tem reclamado, tanto que a gente não tem dado valor à vida mesmo. Aos né? detalhes, né? Aos detalhes. Então, assim,
E é só fazendo lá dentro, que não sei porque veio isso na minha cabeça, mas eu atendi uma paciente hoje e ela toma muita medicação controlada. Tá obesa, não mora aqui, ela veio de Anápolis para consultar. Porque a irmã dela veio comigo e trouxe ela. E assim, ela dorme 15 horas por dia. Nossa. Então assim, ela dorme, né, muito tempo e durante o dia com muita medicação controlada. Depressão, tudo. E aí, quando eu falei assim, não, ela não tá vivendo. Brinquei com ela, né? Falei assim, olha, não é a obesidade o problema. Vai muito além, né? Então, vai ser um tratamento, vai ser uma caminhada aí que eu vou estar junto com a senhora. Mas, não é a obesidade que vai te dar vida nesse momento. Vamos aí. Fui conversando com ela, porque igual eu falei pra ela tá dormindo, ela não tá vivendo, ela tá sobrevivendo, né? Então, é aquela pessoa que tá lá embaixo, então vamos pegar na mão e vamos fazer, é uma caminhada mesmo, então igual você falou, né, do acolhimento, e realmente a vida é feita para viver, mas viver em Cristo, né? Exato, porque vida em abundância. E só quem tem que, assim, não é demagogia, que sabe realmente o que é essa abundância. Sim. Né? E, amiga, tô muito feliz por você ter podido vir, ter, né, conseguido conciliar um tempinho aí pra gente bater um papo mesmo. Foi muito edificante. E no final sempre eu falo o que ficou de insight. 2 insights, um engraçado e um... O engraçado é que tá tudo anotado aí, né, gente? Ficou tudo gravado para eu pegar todos os ativos e colocar numa só. Todos ativos para colocar numa só e o desconto, né? O desconto é importante. A valorização, né, do outro, do trabalho do outro, da entrega do outro, né? A gente falou muito sobre isso, inclusive, né? Com certeza. E aí, então, vamos pegar todos esses ativos e colocar num, que ficou um insight que eu preciso. Dá para fazer todos esses ativos em gominha, por exemplo, em chocolate, que vai ser uma forma deliciosa de suplementar. Amiga, mas eu tenho aquele que já tem alguns, então aí faltou outros. Por exemplo, o Verisol você já toma. A gente pode fazer o silício orgânico lá, o Ex-Nutriment, por exemplo, com ácido hialurônico na gominha, no chocolate. Eu tava tomando em cápsula. Entendeu? Que é uma forma bem gostosa de suplementar. Já tira aquela vontadezinha de comer doce, porque você tá com vontade, é docinho, então já dá uma, né, já vamos uma pensar nisso. Vamos ter que refazer algumas coisas. O insight é esse, que eu tenho que fazer algumas coisas. Então, você que tá aí também em casa, pensa o que pode ser feito ou não. Mas não vai lá, vem aqui primeiro, que aí eu vou ver o que realmente você precisa. Nós vamos conversar. E personalizar uma que eu tenho certeza que depois a Luzirene vai dar um jeitinho lá de ficar mais gostoso. Com certeza, conte com a gente. E o outro insight realmente é essa questão, né, dos milagres. Dos pequenos milagres. Dos pequenos milagres. Não... Tem pequeno, tem grande, mas assim, independente. Falar que Deus ainda, né, faz milagres extraordinários. E que cada milagre tem um porquê de ter sido feito. Sim, sim. Né? E é você valorizar todos esses momentos, né? Porque, claro, dificuldade todo mundo tem, né? Às vezes passa por algum momento criterioso ali, às vezes de entristecimento, enfim, de alguma situação. Mas se você for pensar, você tem muito mais motivo para agradecer, para não desistir, para seguir em frente. Então, se apegue sempre ao que tem de melhor. Para você estar cada vez melhor, né? O otimismo, né? Otimismo. E conte sempre, né, com aquele que é, como diz, o que pode. A gente tá aqui só como instrumento, mas o que pode estar do seu lado aí. É só falar. Exatamente. Só falar que ele tá aí com você. Muito obrigada, amiga. E você que esteve aqui com a gente, queria agradecer por estar aqui no nosso podcast Saúde 360 Graus. Se você quer conhecer um pouquinho mais da Luzirene Reis, siga a Luzirene Reis. Tem também o Instagram da Artesanal daqui de Séries, vai estar aqui embaixo, é só vocês também seguirem. E quer saber um pouquinho mais de mim? Tem meu Instagram, tem meu contato, onde eu atendo, e vem, né, que eu estarei aqui para poder te ajudar em qualquer, né, dessas situações aí de emagrecimento ou mesmo de hipertrofia, lipedema. Vem aqui tomar um cafezinho comigo, sem açúcar.
Tem as consultas online que a gente pode fazer, já que se você não morar em Ceres, o jeito que ficar melhor para você, a gente acolhe. E também não poderia deixar de falar que o nosso podcast já vai fazer 1 ano. Olha, 1 ano de entrega, 1 ano de propósito, de realmente assim, de transbordo. Fico emocionada porque nasceu assim, né, de queimar no coração esse podcast. Muita gente fala assim, Bianca, mas o que você ganha com esse podcast? Fazer maquiagem, é cabelo, é tempo, é o tempo que você podia estar na sua família, é o tempo que você podia estar atendendo com seu filho, com seu esposo. Mas assim, queimou no coração e realmente a gente faz isso, além de outras coisas, né, do Grupo Lib que a gente tem. Mas já vai fazer 1 ano de podcast, olha, com vários convidados especiais, com histórias que realmente foram edificantes. E o de 1 ano vai ser muito interessante. Então, se você quer saber um pouquinho mais, e você que está aí com a gente, não desliga, como diz da gente, fica sempre aqui com a gente no Instagram e, lógico, com Deus sempre aí colocando aí no nosso coração o que for melhor para mim e com certeza para vocês. Aguardo vocês com 1 ano de podcast. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.